Seja muito bem-vindo ao Flemingcast, dicas rápidas e práticas na área da saúde. O tema de hoje, nutrição infantil. Será que hoje é importante num mundo tão globalizado, com iFood, com um monte de coisa que é um clique e você pode comer o que quiser? Principalmente nossas crianças, eu sou pai de 2 crianças. Ela que é especializada em nutrição funcional, nutrição infantil, tem 23 anos de profissão, 20 que trabalha com criança, e há 8 anos criou o Laboratório dos Sabores, que é focado em curso para a criança aprender melhor a se desenvolver. Seja muito bem-vindo, minha amiga nutricionista, Karine Scapinelli. Obrigada, eu que agradeço por essa oportunidade, porque é um tema que a gente precisa realmente gritar para o mundo. Quantos pais sofrendo dentro de casa com as crianças ali na hora de comer, né? Você é mamãe 6 também, vezes não é? ao dia, 360 vezes ao ano. Você é mamãe? Sou mãe, tenho uma filha de 16 e um filho de 10. E já errei muito. Hoje, graças a Deus, a nutrição me ajuda, acerto mais. Bom, a gente não pergunta a idade por educação, né? Mas você já viu que bate 23 anos de profissão e 20 focado em crianças, né? Em nutrição. Karina, a gente percebe que, no decorrer do tempo, nesses últimos 20 anos aí que você tem de formada há 23 anos, mudou muito os alimentos, né? Os antigos tinham uma base alimentar, nos nossos avós, né? Banha de porco, etc. Depois veio uma outra geração e agora nós temos uma outra geração. Então, primeiro, você não já focou em criança, nutrição? Ou ele veio depois por uma paixão? Conta um pouquinho como que foi. Por que você entrou na nutrição? E por que depois você veio trabalhar com criança, né? Até ter um curso que a gente vai mostrar uma foto, né? A gente tem aqui, ó, foto dela dando aula para crianças aqui, ó. Olha lá. Depois a gente vai falar sobre essa foto. Agora não. Mas o que levou você à nutrição e depois migrar aos pequenininhos? Marcelo, não tem como a gente não se preocupar diante desse comfort food, né? Tudo tem que ser confortável, fácil, prático, pronto. E as crianças estão sofrendo muito com isso. Então, como não temer se essas futuras gerações vão ter um equilíbrio físico, mental e emocional? As 3 maiores doenças que estão aumentando, Parkinson, Alzheimer, o neurodesenvolvimento que já está sendo afetado. Como a gente não vai se preocupar com essa geração, né? Sim. E, na verdade, eu entrei na nutrição pelo esporte. Eu sempre curti, então foi o que me levou a fazer nutrição. Tá. E aí, atendendo os pais, atende meu filho, e eu gostava também de trabalhar com criança. E aí, quando você pega o exame de um pai e de uma criança, você fala, peraí, quem é o pai e quem é a criança? Porque o filho está pior de saúde do que o pai. Então, isso começou a cair uma ficha em mim. E falou, opa, não é com o atleta. O atleta você come de tudo, é fácil de trabalhar, mas a criança é a base. Você precisa trabalhar ali logo nos primeiros anos de vida para você construir sua saúde lá na frente. Então, aí eu falo que trabalhar com criança foi, de fato, um chamado de ter esse olhar e virar a chavinha no consultório. Porque é louco da gente ver as estatísticas, viu? Então, você começou com nutrição dos pais, né? Vamos dizer assim, o adulto. Sim. E nutrição esportiva. Aí você pegou exames que os filhos estavam piores, vamos dizer assim, do que os pais. Aí você acendeu uma luzinha. No consultório eu já trabalhei com... já na área da saúde, não só no esporte, com vários buscas, né? Idosos. E o interessante é que, assim... a nutrição funcional, que é uma base que eu gosto bastante da nutrição, porque a gente olha o todo, a gente trabalha com a genética, a gente consegue entender o que está por trás de uma disfunção. Então, eu perguntava para esse adulto desde a fase intrauterina. Então, muitos anos ali, como foi a infância. Então, você via que muitos dos pacientes estavam ali no futuro com muito de problema porque a infância não foi legal. Aí, você pega, por exemplo, o IBGE, uma estatística que eles fizeram recentemente. Eles falam que, diante de todos os estudos que eles fizeram, nossos filhos vão viver 5 anos a menos do que os pais. Você fala, poxa, nós estamos na contramão da ciência? Toda a evolução que a gente está vendo, todo esse aumento, né? A ciência e as crianças vão viver menos que os pais. Então, se nós não abrirmos um pouquinho esses olhos, né? Não despertar esse cuidado, porque a indústria está comprando a gente, né? Nós estamos ali com uma embalagem, com um personagem lindo, maravilhoso. A hora que você abre aquele pacote, o cheiro é fantástico. Sim. E um monte de realçador de sabor. Como a criança vai gostar de um vegetal na formação de um paladar se a gente começa a apresentar isso desde pequeno? Então, a gente precisa, sim, ter cuidado, porque o que vai vir, né? Tá. Isso é bem... Então, esses alertas dos exames, né? Que você pegava o quadro clínico lá, deu
virou essa chavinha. Você falou até que meio que foi um chamado, que você Isso tem uma aí. coisa com isso. E realmente a gente... Hoje virou propósito, né, Marcelo? então, 20 anos, Ajudar né? 20 vidas, anos. Há 8 anos você criou o Laboratório dos Sabores. O que é Laboratório dos Sabores? Já para entrar nessa parte de nutrição infantil? E foi tão interessante... Pode falar. Porque o Laboratório dos Sabores, quando eu montei, eu falei, eu preciso de uma psicóloga junto comigo, porque não tem como você cuidar da saúde física sem cuidar da saúde emocional. Ó, que legal. Só que assim, e até interessante, porque a gente conversando aqui de bastidores, Marcelo, ele me conhece há anos, né? Karina, cuidado com o que você vai falar, porque... Eu falei, pega leve. Nós pais, leve. Vem cá, nós pais, nós fazemos o máximo, né? Claro, a E gente muitas nunca faz vezes pra a gente errar. não consegue atingir o objetivo, talvez você está se identificando aí, a gente não consegue atingir o objetivo de deixar eles equilibrados nutricionalmente, porque às vezes essa atração por alimentos não saudáveis é maior do que o nosso esforço, né? Então, E a gente não sabe como lidar com isso, né, Marcelo? e eu conheço a Karina desde os 15, 16 anos, na época do Anchieta, ela estava na etapa do processamento de dados. É isso. Então, hoje... Não, e eu me empolgo mesmo, porque quando eu montei esse... Pode falar. Quando eu montei esse grupo, eu falei pra psicóloga assim, não, eu vou falar pro pai, porque assim, esse monte de açúcar vai gerar câncer de mama, porque as crianças vão ter Alzheimer, porque é o diabetes tipo 3, é o Alzheimer. E ela olhou pra mim e fez assim, calma, você vai espantar todo mundo não na vai primeira ter aula. cliente Nenhum aqui no pai laboratório. vai ficar sentado, ele vai sair dali horrorizado e se sentindo mais culpado. E aí eu falei, tá bom, então o que nós vamos fazer? Vamos acolher esses pais. Isso. E a gente achava que esse curso, 80% ia ser obesidade. Nós vamos ter muitos obesos, vamos cuidar dos obesos. E, gente, você pode se identificar com isso. 80% da procura no consultório hoje é seletividade alimentar. O que está acontecendo? Criança tendo medo de se relacionar com comida. O que é seletividade alimentar? Para quem está ouvindo esse termo, você que é pai e mãe, o que é isso? Como que a gente define o que é seletividade alimentar? Essa é uma pergunta bem interessante, porque assim, existe seletividade alimentar e existe dificuldade alimentar. Então, uma criança seletiva, ela tem um leque de opções ali, come mais do que 30 alimentos, às vezes gosta mais de frutas, mas não come verduras, ou come só o pepino, o chuchu. Tem, então, 3, 4 ali grupinhos de alimentos que ela acaba consumindo. Agora, a seletividade alimentar extrema, ou a dificuldade alimentar, é aquela criança que tem um cardápio de 20 alimentos no máximo, muitas vezes a mesma cor no cardápio, aquele cardápio branco. É uma criança que às vezes deixa de comer um alimento do nada e não volta a comer aquele alimento, que vai chegando na hora da refeição, ali o momento já vai criando um pânico em casa, porque ela não quer sentar na mesa, ela sempre come em outro lugar, outra refeição, ela não se sente confortável de estar do lado da mãe que está comendo a salada, né? Às vezes a criança vai para um restaurante e não se sente confortável de estar ali no restaurante. Então, isso é uma dificuldade alimentar. E muitos pais estão enfrentando isso. E, gente, não é frescura. Isso que a gente precisa entender. O que está por trás da seletividade alimentar? Existe o comportamental? Existe. Porque 3 coisas que a gente não faz pelo filho. Comer, dormir e nossas necessidades. Aonde a criança vai chamar atenção? No comer. Fica sem comer, deixa a gente doido. Então, muitas vezes, pode ser o comportamental. E a criança... Por isso que você juntou a psicóloga e também a parte nutricional para abordar Anda junto. o 360, vamos dizer assim, né? Porque o que está por trás do contexto família? Por que essa criança não come? Às vezes o buraco é maior, né? Entendi. E legal, precisa ter esse olhar. Porque assim, eu só como... Veja isso, gente. Eu só como se der na boca. Eu só como... Como a criança falou para mim esses dias. A mãe falou, nossa, eu tive que dar comida dentro do elevador. Eu quero atenção, né? Eu defino onde eu vou comer, eu escolho, né? Agora, a criança seletiva, a mãe fica correndo atrás para ver se come, se distrai, põe uma televisãozinha na frente. Ela faz qualquer negócio a ponto de ajoelhar e falar, filho, pelo amor de Deus, come essa comida. Dê só 2 bocadas. Tá. Né? Então, vamos supor que alguém se identificou com esse áudio aí, com esse vídeo que nós gravamos. E agora a gente precisa ajudar... nós, pais, né? Ajudar pessoas que talvez se identificou, meu filho é extremamente seletivo, às vezes também é uma questão comportamental, que ele quer chamar a atenção. Como que a gente pode fazer um passo a passo para melhorar a alimentação, tá? Dessa criança que já está num quadro, não é patológico, um termo aí, um quadro de... uma disfunção, disfunção alimentar. Como que eu posso, qual que é os passos que eu deveria fazer
para ajudar pai e mãe, né, a fazer esse movimento de conversão para ir para o lado correto. E o mais importante, né? Entender em que momento eu tenho que intervir. Porque, às vezes, quando crescer passa, vai melhorar, é uma fase. E, dependendo do grau, não é uma fase. Quantos adultos seletivos, quantos adultos não se relacionam bem com a comida, né? Aí tem adulto com paladar infantil que continua comendo igual criança, né? Isso a gente já ouviu falar. É bem comum. Mas agora, vamos supor, é meu filho, não é meu caso. Mas se fosse meu filho e minha filha, como que eu posso... Alguns movimentos, dicas práticas que um pai ou uma mãe que está nos ouvindo, ele poderia fazer. Tá. A coisa mais importante é assim, entender o que está por trás desse não comer, né? Nasceu um irmãozinho, quer chamar atenção. Tudo bem, pode ser até um momento. É verdade. Como eu vou lidar com tudo isso faz toda a diferença, gente. A criança chamando a atenção dentro de casa, aonde o pai toda hora tem que estar ali se doando para a refeição. Eu falo assim, não dá ênfase para a coisa, né? Filho, você não quer comer? Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu só não vou trocar por outro alimento. Eu digo assim, tem a hora do almoço. Que horário a família... Você sabe uma coisa bem importante dos pais saberem? Existe o papel do pai e existe o papel da criança. Qual é o papel dos pais em casa? Decidir o que a criança vai comer, nós escolhemos o que vai ter na mesa. A criança não tem cartão de crédito, então nós colocamos o que vai na mesa. Em que horário? A rotina da família. Que horário vamos comer? E onde essa família vai comer? Esse é o papel do pai. Qual é o papel da criança? Ela define o que ela vai comer de acordo com o que você colocou na mesa, né? O quanto ela vai comer e se ela vai comer. Então, assim, a criança define o que e o quanto ela vai estar comendo. Depois que você apresentou aquele leque. Exatamente. Mas o leque saudável. Leque... Você que faz as escolhas ali. Isso, né? Entendi. Só que uma coisa bem importante, como eu vou oferecer esse alimento para a criança é muito legal. Então, gente, assim, vamos tirar um pouquinho a disfunção de lado, nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Porque eu sei que tem pais que estão ali desesperado, porque o filho realmente não come, nem às vezes assistindo e nem a porcaria, né? Às vezes nem... E aí você fala assim, não quer comer, não come, aí o pai fala assim, e agora? O que eu faço? Sim, né? Não é tá fácil de falar, então, faça isso. Não. E aí a gente, como pai e mãe, entra em desespero. Então, nós vamos falar um pouquinho da seletividade e depois a gente entra na dificuldade alimentar. Então, por exemplo, como você vai oferecer essa comida? Se você falar assim pro teu filho, você quer alface? A neurociência estuda muito isso, né? O cérebro, gente, pergunta fechada. É assim? Não quero, né? Então, a pergunta tem que ser aberta. Qual o que seria a você pergunta prefere comer, alface ou chuchu? A gente fala que perguntas abrem para um diálogo. Gente, o cérebro não gosta de imposição. Tá? Você impõe, ele trava. E nós estamos acostumados a não dar habilidade para o filho. A gente está sempre dando ordem. Quer comer? Põe blusa, põe cinto. É assim. E a gente precisa mudar a pergunta. Então, assim, o que você vai fazer para ficar seguro? Opa, vou pôr cinto de segurança. Ele tem que pensar. O que você vai fazer para o frio que está lá fora? Preciso levar a blusa, né? O que você vai fazer... Claro, a gente vai ensinar, mas o que você vai fazer para deixar os seus soldados fortes? Gente, passando pelo Covid, as crianças entenderam sobre cuidar do sistema imunológico, cuidar dos soldados, para enfrentar as bactérias, os vírus que estão nos invadindo. Sim. Então, é um gancho. O que você vai fazer para você deixar seu soldado mais forte? Ó, quanta comida tem aqui na mesa. Então, a gente pode usar perguntas a nosso favor, tá? Como você prefere provar? Desse jeito, como nós vamos fazer? Então, perguntas. Outra coisa importante. Muitas vezes a gente fala assim, o filho experimentou ali e tem a forma de provar, de se relacionar. Vamos falar sobre isso também. Mas assim, o filho experimentou, a gente tá assim, gostou dessa comida? Você fala gostou? Se a criança fala gostou, minha mãe vai pôr todos os dias no meu cardápio, eu vou ter que comer essa comida. Então, muitas vezes ela fala, não gostei. Então, a gente não pergunta gostou, a gente pergunta assim, o que você achou da textura? Te agradou o cheiro? A carinha é bonita? Porque se ela der a característica as características visuais do alimento ali e achar que aquilo é legal para ela, você vai falar, é uma forma de eu já colocar mais vezes no cardápio. Não todos os dias, nós vamos mudar. Mas a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Tá. Então, em primeiro lugar, o pai põe uma mesa adequada. Ele vai ter que exercer, como pai e mãe,
você tem que apresentar uma mesa para o seu Sim. filho de coisas saudáveis, não vai pôr coisa errada, certo? E Tá, leva Paulo? alegria pra mesa, Marcelo. Não leva o estresse. Não é na hora do almoço que nós vamos ficar brigando do jantar pra criança comer. Tá? Porque a briga tá sempre na hora do Eu já almoço. falei sobre a importância nos outros cortes de refeições, tá até em negócios, né? Quando você almoça com Sim. alguém, quando você vai... E eu falei Não até, digere nada, né? Vai Até dar. guerras, né? Sim. Guerras também acabavam quando chamavam 2 inimigos ou 2 pessoas para um almoço. Olha, vamos almoçar, conversar? Então, é uma coisa muito sagrada o almoço. Exatamente. Deixou de ser sagrado a refeição. É a hora que você vai ali dividir alguma coisa, compartilhar, se socializar. A refeição é isso. Então, primeiro os pais têm que pôr uma mesa adequada e aí depois dar autonomia para a criança escolher dos alimentos saudáveis. Olha, chuchu, alface... Mas se eu falar para ela escolher, aqui. ela só vai comer arroz. É como a gente vai E fazer aí, a como pergunta. você apresenta. Como você vai oferecer. Como você apresenta é o importante também. Você Não quer é ver um falar exemplo sim ou não. prático? Como? Ó, ontem em casa aí, ontem não, esses dias que aconteceu, segunda-feira, não importa. Então a gente se Essa perde semana, no tempo, essa semana. né? Hoje é quarta-feira, a gente se perde. Então assim, o que aconteceu? Nós estávamos almoçando em casa e o meu marido falou assim, eu vou oferecer pitaia pro Ícaro. Aí eu disse para ele assim, ele está assistindo, ele já tinha almoçado, ele não é fã de pitaia. Se você falar assim, Ícaro, vem comer pitaia, ele vai falar não. Eu vou oferecer, filho, quer pitaia? Não vai deixar de jogar. Falei, vamos desafiar. Sério, desafiado, gente. Criança adora isso. Aí eu falei assim, Ícaro, desafio. Que cor é essa pitaia? Aí por dentro, né? Sim. Ah, é branca, é vermelha e ficamos ali. Aí cortamos, ele viu, era branca, ele acertou. Ah, você acertou, legal. Aí eu falei, tá cheirosa? Então trabalhar o sensorial é muito legal. Ele falou, tá cheirosa. Eu falei, só falta tá gostosa. Ele lambeu. Aí ele lambeu, eu falei, tá boa. Às vezes tá ruim, né? Porque a pitaia é um pouco de sorte, né? Aí ele saiu comendo, entendeu? Então, se eu falo que a pitaia, não. Então, a forma com que a gente oferece, sabe? Isso faz toda a diferença. Apresenta o alimento, dando um valor para ele. Eu amei o que você contou, mas é desafiador pra gente criar essa toda estrutura. Então, o pai também tem que se criativo. treinar, né? Ele tem que Você criar... sabe, Marcelo, a gente pode depois combinar, da gente deixar dicas de perguntas. Eu vou fazer isso para vocês, gente. Eu vou mandar, o Marcelo vai disponibilizar, não sei como, surgiu agora, dicas de como você envolver a criança na pergunta. Eu, às vezes, tenho colinha. Peraí, como eu ajo agora? Porque se você perder tempo ali pensando na pergunta, você vai acertar. Sabe o que eu acho legal? Quem tá aí no YouTube tem como comentar aí embaixo e contar a dificuldade que tem e que pergunta deveria ser usada. Talvez Perfeito. Tá. No café da manhã minha filha não come, né? Aí, o que eu posso fazer? Ou pergunta dicas práticas nas situações específicas. Sim. Aí, se a pessoa pode deixar o comentário e eu vou encaminhar tudo. Vamos. Ô, meu pai, ó, compromisso, hein? Eu vou te falar, tem vídeo que tem mais de 9 mil visualizações aqui, se fica 9 mil comentários. E sabe o que acontece? Muitas perguntas são do Carlinhos dia a Capinelli. dia. Aliás, quem quiser também fazer comentário, agora é sério, tá bom? Brincadeiras à parte. Esse é o Instagram, né? Seu, Karina, né? Sim, isso. Mas no YouTube ela Tem também muita vai dica comentar. lá, gente. Muitas dicas do dia a dia. Karina Scapinelli, assim, né? Tudo junto. Mas sabe o que acontece? Às Scapinelli vezes a gente... com 2 L's, tá, pessoal? Às vezes, no dia a dia, a gente tá ali, come rápido, o café da manhã tá atrasado, tem que ir pra escola. Mas é mesmo, né? Você pode ver. Filho, hoje... o que você vai fazer para ir pra escola e poder brincar com energia, conseguir ter na escola raciocínio, Isso. concentração? Faz ele pensar. Igual dormir, Viu? né? Dormir também é poderoso. Você tem que ter uma Total. rotina de dormir, que senão depois você também não consegue. Com que o certeza. alimento também, né? Existe uma síntese violenta com o sono, né? Perfeito, O sono é vital. Então, tudo. E eu gosto muito daquele livro da Encantadora de Bebê, que ela usa o método EASY, né? Eat, Active, Sleep, You. Né? Então, Perfeito. você dá comida para a criança, aí sleep, active, você dá atividade, então ela come, faz uma atividadezinha, está falando nenê para rotina, criar uma rotina. Depois, faz o soninho e vai cuidar de você. Às vezes, muita mãe vai lá e cuida da casa e esquece de tirar aquele cochilinho recém-nascido. Você foi mãe, você é mãe, Sim, né? Falo viu? mãe Leva o carrinho pro banheiro, não tem nem tempo de ir no banheiro. Você foi mãe que eu falo é de pequenos. Gente, eu vivi isso, eu ajudava muito a Fernanda, né?
Mas mesmo assim, a mulher fica esgotada. Fica. E aí A gente precisa ter o muda nosso o tempo. hormônio, cai cabelo, tem um monte de coisa. Então, é um processo de mãe, é um processo de paciência, né? É um Às vezes processo... a mãe chega com o problema do filho, eu falo, vamos fazer o seguinte, esquece teu filho agora, vamos cuidar de você. É. Se a gente não tá bem, como eu vou cuidar do outro? Sim. Né? Então isso é importante. Não tem criança que não mude frente à mudança dos pais. Primeiro eu. Coloca a máscara em você, depois você coloca na criança. É assim. Em casa eu vou também. até convistar, que você falou assim, dos pais serem exemplo, né? Faz o teste olhando para a câmera. Ela fez um teste aqui, peraí, que ela vai olhar. Não fala nada, você vai falar, pessoal, mas faz o teste, tá? Você que é mãe ou pai, agora tá ouvindo. Ela fez um teste e falou assim, ó, ela deu uma voz de comando, você tenta fazer aí. Faz aqui como Ó, você na fez com a verdade, eu vou gente. justificar o porquê que nós vamos fazer essa brincadeira. Tá bom. Tá. Mas faz aí. Porque assim, gente, quantos pais chegam no consultório com a dor do filho, que ele não come, que isso e aquilo. E aí você vai perguntar para os pais, né? Mas você também come? Você consegue? Não, eu tenho dificuldade. Mas assim, o que você come no jantar? Eu lancho. Mas o meu filho tem a comida em casa, ele tem para comer. Então a gente fala assim para os pais, faz assim com a mão, todo mundo. Mas faz. Faz Faz vamos mesmo. lá, vamos junto. Aí, agora leva até o queixo. Se você colocou aqui sem pensar, ótimo, raciocinou bem. Mas normalmente... O que a gente faz? Coloca no queixo. E eu coloquei na bochecha. Então, eu faço o que eu vejo e não o que eu escuto. Isso é importante. Não adianta a gente ficar ali falando, come, come, come. Eu tinha... Quantos pais? Olha só, tomava o shake da Herbalife. Então, a casa não tinha cheiro de comida. Olha só. A mãe não se relacionava bem com o alimento. Mas a filha tinha que comer saudável. Nunca vai comer saudável, gente. Não vai. O exemplo é tão vital que eu tenho uma frase que eu falo, que eu gosto muito, mas não era ligado à comida, mas tem a ver com comida também. O que você me faz me fala tão alto que eu não escuto o que você verbaliza. Perfeito. Perfeito. É isso, né? O que você faz me fala tão alto que eu não escuto o que você está verbalizando. Cara, essa frase... Adorei. Eu amo frases. Já vai anotar. Vou, perfeito. Chega... Porque assim... Quando eu ouvi, eu estava num outro contexto, eu falei, caramba, como é importante o exemplo, né? Pra e aliás, tudo somos grandes exemplos, líderes, né? Grandes líderes, né? Começar por Jesus Cristo, né? Perfeito. Ele primeiro mostrava exemplo. Então, os pais, gente, é vital, né? Que a gente tenha e dê o exemplo. Eu vou pegar o gancho que você falou do exemplo de Jesus Cristo. Sabe uma coisa interessante? Que a gente fala, né? Porque os pais têm que se cuidar. Na verdade, a gente não se cuida pela dor, gente. Porque assim, tô com gastrite, agora eu tenho que comer melhor. Na verdade, a gente hoje tem esperado doer para se cuidar. Mas a gente não... Porque a gente cuida da dor enquanto dói. Parou de doer, eu não tenho mais que cuidar da dor. Pesquisa, hein? 90% das pessoas que infartaram não se cuidaram porque infartou. Deu um beijinho em Jesus, voltou e continuou fazendo a mesma coisa. Não mudaram o padrão de vida, assim, o comportamento? Porque o cérebro não quer lembrar do estresse. Ele tende a esquecer os problemas ruins. De então, 10, eu quero voltar. 90% não se cuidaram depois que infartaram. Bastante, Marcelo, por que a gente se cuida? Pais, por que você acorda todo dia? Porque você tem que estar bem. É isso. Jesus tinha que estar bem porque ele tinha que cuidar de todo mundo. É o cuidado com o próximo. Missão, né? Você é a missão. Você tem que cuidar do seu filho. Como você deseja estar aos 80 anos de idade? Como você quer ver o seu filho crescer e se desenvolver? Então, você tem uma missão aqui nesse mundo. Eu me cuido para viver mais tempo e poder servir os meus filhos e a quem eu amo. De verdade, não é porque você fala isso, não. Eu procuro fazer isso na minha vida. Eu emagreci 23 quilos, o pessoal já sabe pelas fotos, tudo. Acho que você não chegou a me conhecer assim, né, Karina? Eu vi uma vez uma aula sua. Pelo amor de Deus, gente. E é uma falta gigante de amor próprio. Tinha depressão, tinha hipogonadismo, diabetes tipo 2, que eu ativei meu gene. Eu sei que você é especialista nisso. Dos 8 genes da diabetes, 8, eu homozigoto em 7. Então, a hora que eu engordei, aquilo, se ativou o gene. Acabou. Agora, porque genética não é destino. Não é destino, mas quando você provoca ela e vai lá, vem pra fora. Só que assim, 70% do meio ajuda na expressão dos genes. É isso você mesmo. já tem ali, eu faço o teste genético ali, às vezes você pega quanto polimorfismo. Só que assim... Mas isso não é condenatório, é você que ativa o gene ou não. Um monte de gente. Você deixa suprimido. Só que você imagina, Marcelo, as nossas crianças, tá? Que tem ali um monte de polimorfismo, ok, nesse ambiente. Por isso nós estamos vendo o aumento
do TEA, né, do autismo, do TDAH, da dislexia. Nós estamos vendo uma crescente problemática do neurodesenvolvimento. Você sabe que nos Estados Unidos, hoje, a cada 35 crianças, uma já é autista. Esse tipo de estatística me chamava muito a atenção quando eu comecei a estudar. Peraí, deixa eu ver criança. No Brasil, a cada 10 crianças, uma é obesa. Você vai falar, ué, que estatística é essa? Que futuro vai ter? Então, claro que todo o comportamento alimentar, não só alimentar, essa coisa do sedentarismo... Sociocomportamental, tudo, vamos por assim, né? Exatamente. Tá gerando um prejuízo, né? Tá. O auge do neurodesenvolvimento, gente, nos 3 primeiros anos de vida, onde a gente forma todas as sinapses neurológicas, onde você está no auge do desenvolvimento. Imagina essa criança que viveu 2 anos numa pandemia dentro de casa. Às vezes com uma despensa ali recheada. Essas crianças são as que mais estão tendo problema de seletividade alimentar, né? Um pouco do tema mesmo que eu trouxe dessa nutrição infantil é exatamente pela correria do dia a dia, numa pós-pandemia que foi uns tapas na cara e soco que nós levamos. Muitas vezes até pessoas perderam vidas aí, parentes, né? E aí, isso foi Muito estresse, né? Se o adulto já tinha uma dificuldade terrível para gerenciar isso, você imagina a criança. Que quando eu tenho um amigo meu que é neurocientista, é o Diogo Lara. Ele fala, a criança sente o que você reverbera. Sim. Você pode falar, fica calmo, mas por dentro você está agitada, a criança sente. Nossa energia, não tem essa, né? Nós somos criança sente. Vibrações. Né? E às vezes a mãe fala assim, não grita. E ela pediu para a criança não gritar, não grito. Gritando, né? Aí a criança fala assim, quem grita mais é quem ganha. Então, na realidade, ele vai obedecer, mas quando eu for grandão, eu vou gritar também. Então, veja, eu trouxe esse tema... E vou bater também, né? Isso também. Então, eu trouxe esse tema para a gente poder facilitar o dia a dia, né, dos pais. Tem pais que são separados e tudo mais, tem pais que são juntos e também todos eles apresentam dificuldades. E o que eu gostei muito, que você falou um pouco, é da sensorial. Explica esse desenho aqui pra gente. Nós vamos falar sobre isso, que aí entra a dificuldade alimentar. Você sabe o que mais aconteceu na pandemia? Isso. Eu vi uma mudança, veja se aconteceu isso com vocês. Não importa a idade, porque geralmente os pais falam assim pra mim, meu filho até 2 anos comia de tudo, depois de 2 anos começou a ter uma regressão na alimentação, teve essa dificuldade. Isso é uma frase que a gente mais escuta, porque... Na verdade, não é que 2 anos aconteceu tudo. Já existia alguns probleminhas, às vezes, na alimentação, mas a gente conseguia alimentar. É aquela história, bota um desenho na frente, vai dando comidinha, então você vai levando. Quando a criança descobre o mundo, aos 2 anos de idade, ela passa a decidir uma série de coisas, ela se descobre como criança, como pessoa no mundo, ela passa a decidir algumas coisas. O Terrible 2 vem também. Exatamente. Mas ela começa a entender que ela pode fazer escolhas. Ela pode fazer escolhas. Ela pode. Eu posso mandar um pouquinho aqui nas coisas também. Exatamente. E aí, se ela aprende. E aí, como a gente lida com isso é que vai fazer a tal diferença. Então, assim, o que eu percebi muito na pandemia? Crianças engordando demais. Gente, eu peguei crianças que ganharam 30 quilos na pandemia. Assim, assustador. De falar, tia... crianças foram... Eu tô comendo de madrugada, eu acordo para beliscar. Você fala, por que isso? O que aconteceu? Dentro de casa, no pânico ali, naquele estresse, né? E o pai, muitas vezes, para deixar aquilo mais tranquilo, mais suave, colocou a despensa recheada para a criança estar comendo. Usava a comida como amparo emocional. Quando a gente usa muito alimento ultraprocessado, glutamato monossódico, gordura hidrogenada, açúcar, um monte de realçador de sabor, ativa no cérebro uma via chamada hedônica, que é comer pelas emoções. Então, essa criança aprendeu a buscar comida pela emoção. Tô triste, vou comer, tô feliz, vou comer. Então, ela passou a comer muito mais. Olha que legal. E começou a comer muito mais alimento ultraprocessado, porque a verdura não dá aquela sensação de prazer, bem-estar momentâneo. Como é que é o nome dessa via? Via hedônica, porque a gente tem que comer pela via homeostática. Homeostase é equilíbrio. Qual a diferença, então? A diferença... Homeostase é equilíbrio, como que eu tenho fome. Da via hedônica, é isso? Hedônica da e homeostática. Homeostática. Então, homeostática é comer pela fome. No tempo das cavernas, a gente só comia porque tinha fome, né, gente? Tudo cru, sem salzinho. Era fome. Nós passamos a ativar a via hedônica a partir do momento que a gente começou a colocar muito açúcar, muito carboidrato, muito ultraprocessado. Certo. E perceba, os adultos também, esse paladar infantilizado, né, cheio de comida industrializada. Então, hoje a gente come muito mais por essa via. E as crianças estão fazendo isso. Isso ativa como se fosse um vício? Ativa um vício. É um vício. Porque aí você está comendo pela emoção. Então, você está comendo...
Ai, agora eu tô feliz, agora tá gostoso, agora tá bem. E a criança tem isso também, gente, não somos só nós. Não. Ainda mais quando a gente chega em casa cansado e fala, preciso de um chocolate, a criança tá ali, entendendo tudo isso. Que coisa então, isso foi ativado muito. E aí você pega no consultório crianças magras, hoje eu faço teste de resistência insulínica, insulina, o home R para toda criança, magrinho e gordinho. Sim. Porque mesmo as crianças que estão com peso bom, estão com a insulina ali, a resistência insulínica muito alta, inflamando demais. A gente sabe quanto que o açúcar em excesso no corpo inflama o nosso organismo, né? Então, a gente tem que observar isso. E tá bom, Karina, olha só. Meu filho está nessa situação. O que eu faço? Quem ajuda a gente a sair da via hedônica e voltar um pouquinho para a via homeostática são os alimentos de sabor amargos. Os vegetais, gente. Tem esse tipo de sabor. Então, não fala pro teu filho. Impressionante, desculpa interromper. A quantidade de pessoas que gostam de açúcar e odeiam o amargo. Odeio amargo. É impressionante. Eu sei porque agora você falou, lembrei de 2, 3 pessoas, não vou falar. Mas é impressionante. Não, isso não. Não suporta. Agrião? Não. Gente, olha essa notícia que top. Papilas gustativas. Primeiro, ninguém nasce gostando de comer, gente. Ah, mas eu nasci gostando de comer. Na verdade, assim, a gente nasce gostando do doce, é inato, porque o leite materno é doce. Então, a gente nasce gostando doce. Salgado, azedo, amargo, os outros sabores, todo é aprendido. Comer é instintivo os 3 primeiros meses de vida. Depois é aprendido. Tem criança que não gosta de comer, né? Eu preciso aprender a comer. Então, se a gente começa a consumir muitos alimentos doce, eu mimo papila gustativa. Eu não vou gostar do amargo. Só que nós mudamos as papilas gustativas. A cada 20 dias você tem uma oportunidade de mudar seu paladar. A cada 20 dias a gente renova isso. Então, se você falar assim, tá bom, vou fazer um teste, para de comer açúcar hoje. Conta aí no calendário 20 dias. E aí você começa a colocar o alimento mais amargo. Claro, não começa pela, sei lá, chicória, almeirão. Começa pela uma selga, uma alface, e vai treinando esse paladar. Você vai perceber que impressionante. Você vai comer o petit gâteau, você vai falar, nossa, tá doce esse negócio, né? Então, eu falo muito para paciente assim, não pense em tirar, pense em colocar. Começa a colocar na vontade doce. Sabe o que a gente fala, o paciente fazer? Tomar um chazinho amargo. Pega um chá verde. Você não precisa nem tomar o chá inteiro. Você pega o chá verde e coloca um pouquinho na papila gustativa. Porque o amargo, o doce é sobrevivência, né? No tempo das cavernas, o carboidrato, você tem energia para correr. Não vai comer alface para fugir de um leão, né? Sim. Come uma raiz, né? Agora, o amargo pode ser veneno. Então, por isso que o cérebro tende a não gostar muito do amargo. Sim. Mas a gente sabe já o que é amargo e que pode ser consumido. Não gosta de amargo? Pega uma berinjela, põe com uma uva passa. Vai tentando mudar. É a história de tirar o açúcar do café. Vai devagar. Quando eu tirei o açúcar do café, eu conheci Quanto tempo você universo. Levou para tirar o açúcar do café? Na realidade, eu falei assim... Tem uma pessoa que era especialista em café, que eu conhecia, e ela falou assim, quando você aprender a qualidade diferente de café, porque em café tudo era igual. Meu Deus do céu. Olha, eu tenho um café Bourbon. Café Bourbon amarelo. Meu Deus do céu, que café lindo. Você moe na hora. Agora você sabe, né? O sabor de um café. Mas eu prefiro não gastar com 10 café comum e tomar um daquele, porque a qualidade do café, eu nunca imaginei. Tem vários tipos de Bourbon. O Bourbon amarelo é o meu predileto. Tem gente que consegue, gente, 1 mês. Tem gente que leva 3 meses. Depende muito. Mas é que eu sou assim. E sabor é genético também. Ah, é verdade. A gente faz o teste lá. Tem gente que não tolera amargo. Não vai. De predisposição para isso mesmo. Para sabor. E o que a gente fala? Como genética não é destino, né, gente? A gente pode se adaptar. Isso. Nós vamos treinando esse paladar. Vocês sabiam que a gente não sente sabor na língua? Fala, opa. Como assim? O ápice, a ponta da língua não é o doce? E a lateral é não sei o quê? Na verdade, a gente sente sabor, a gente capta sabores em toda a região da língua, mas tem pontos que captam mais determinados sabores. Isso. A língua capta o sabor. Quem sente, processa e devolve é o cérebro. Por que a galera que pegava o Covid e perdia o paladar? Afetava o cérebro. Então, eu falo isso para as crianças. Eu ensino... A língua estava sentindo a mesma coisa. É o cérebro que não, o hipocampo, acho que era. Não lembro. Olha a dica. O pai quer que a criança coma. Se comeu, deu certo. Se não comeu, parece que não deu certo. Não, gente. Coloca para mim, Marcelo, a escalada do comer. Deixa eu mostrar isso para os pais, que é bem legal. Achei bem legal. Acho que é o último que você me mandou.
essa aqui não, essa aqui. Isso. Olha só, gente. Para criança aprender a comer, primeiro que comer tem que ter conforto, tá? Se não tá confortável... Primeira vez, se você gosta de comida japonesa, que você comeu a comida japonesa, foi confortável? Você curte, Marcelo? Não, a primeira vez não. Mas depois, hoje eu sou apaixonado. Mas no aquele começo... peixe cru cresceu na boca, não, né? E o meu irmão também. Falava, eu prefiro uma picanha comer peixe cru hoje, meu irmão. Pergunta pra ele um salmãozinho cru. Então, essa experiência da gente aprender a comida japonesa é a mesma que a criança passa. Primeiro, você não tolera. Olha o cheiro de peixe. Eu ofereci pro Henrique. O Henrique tem 5 anos. Ele falou, não. Olhou assim, viu? Assim... O que é esse negócio, né? Essa textura, esse cheiro, essa aparência. Então, eu preciso ter conforto. Não é confortável comer, eu não vou comer, né? Então, observa se o teu filho, em que fase ele tá. Então, ele tolera estar perto do alimento? Então, eu tô comendo, ele não gosta da alface, mas tudo bem ele estar perto da alface comendo. Porque quem tem dificuldade alimentar não tolera. Ele interage com a comida? Se você pedir para ele lavar, para ele picar, para ele te ajudar ali, ele conseguiria interagir com esse alimento? Ele cheira a comida, né? Ele tem essa facilidade de estar ali cheirando? Ele toca com as mãos, porque às vezes a criança toca a comida com um garfo. Sim. Olha essa história que legal. Uma criança que com 3 anos, 2 aninhos, 2,5, parou de comer tudo. Mas sempre foi de comer. Não, gente, tinha um problema, porque ela só comia dado na boquinha dela. Então, ela não conseguia pegar no alimento, ela não conseguia tocar no alimento. Até num churrasco, o franguinho tinha que estar espetado no garfinho, mas ela conseguia comer. Mas ela já tinha uma dificuldade sensorial e nunca foi observada. Que era o toque? Que era o toque. Ela não conseguia tocar. Só que mãos, pés e boca é onde mais a gente tem o sensorial. Desconfortável para a mão, para o pé, imagine para a boca. Então, a hora que ela começou a conhecer o ultraprocessado, ela se desinteressou completamente pela comida que tinha que se esforçar um pouco mais com o sensorial. Certo. Entendeu? Então, por isso, a escalada tem que entender do comer. Do comer. A introdução alimentar é tocar, gente. Não é ficar dando na comida na boca, não. Então, depois... o provar. Provar. A criança não vai comer, é provar. Gente, provar vale beijar. Provar vale pôr na ponta da língua. Provar vale encostar no rosto. Sim. Entendeu? Para depois comer. E como eu vou comer? Mordidinha de formiguinha, lambidinha de sapo e depois mordida de leão. Então, a criança precisa passar. Tem alimento que tá tudo bem, confortável, como, mas tem alimento que não. Então, eu vou precisar passar por todas as etapas com aquele alimento, tá? Então, isso é bem importante da gente ter conhecimento. E aí, você fez isso na prática. Você faz isso na prática com a equipe. Olha só. Tem, criança, por exemplo, muitas vezes a gente começa com comida de mentira, gente. Para se aproximar, dependendo do grau da dificuldade, porque existe hoje... Aqui são plásticos, então. Aí são comidas de plástico. Comecei com plástico. Os pais podem fazer isso em casa, tá, gente? Começa com plástico, depois vai para comidinha, tá confortável, vai para comida de verdade. Aí a comida de verdade é essa aqui. Porque, comer pode começar fora da mesa, viu? Não é só no momento. Que eu falei, no momento da alimentação, a gente incentiva, encoraja e cuidado com elogios. Como assim? Não vou elogiar se comeu tudo? Porque a gente tá assim, né, gente? Então, parabéns, comeu tudo. Aí o dia que não come, o que você faz? Então, o elogio é a cereja do bolo. A gente tem que encorajar a criança. Como você está se sentindo de ter conseguido comer hoje melhor? Você tem percebido que você está comendo cada vez melhor? Nossa, hoje você foi corajoso, hein? Conseguiu colocar aqui esse chuchu no prato. Então, porque se a criança, gente, achar que para ela fazer algo legal, ela tem que agradar o outro, isso não está certo. Porque o elogio é o estímulo externo, né? Estou agradando a mamãe porque eu comi tudo. Aí vira depois obeso porque quer o elogio da mãe, que batia a palma quando comia tudo. Certo. Mas e aí como pais podem validar o sentimento ou a atitude da criança ter feito certo sem criar um comportamento pro lado errado? O que eu faria ali? O que ela terminou o prato tudo? Então, porque o elogio vai fazer ela querer ser melhor do que o amigo e não melhor do que ela ontem. Isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque eu tô sempre achando que para eu me sentir bem, eu tenho que agradar o outro.
Marcelo, a gente faz isso na vida, né? Faz, e é um terrível E a gente vício foi- de adulto Sim, também, quem tem, Você dá uma que é a baita necessidade aula. de aprovação, Se não te aplaudiram, mesmo você não você- querendo exatamente. fazer. Você se mesmo doou. não querendo fazer. Você fez o melhor, Cara, isso- não foi aplaudido, não deu, não foi bom. E Isso você se frustra. é terrível. Primeiro É. que você vive uma vida que você não é você, Exatamente. quando você quer agradar o outro. Isso. E quando você descobre isso, você tem dois caminhos. Ou você se entristece por ter sido bobo ou ousado, ou você dá uma revolta. Sabe o que eu já ouvi de criança, Marcelo? É. Tia, eu só queria comer, saber comer para eu agradar a minha mãe. É de chorar, gente. Porque assim, Porque A às mãe vezes a mamãe sofria com fala, eu isso. fico triste, né? a mãe, exatamente, eu preparei Assim com como tanto teologia, eu tinha carinho essa também. comida, você não vai comer, eu vou ficar triste. Só que isso é todo dia, gente. Então ela nunca vê a mãe feliz. E muitas vezes a criança mega seletiva, né, extrema ali, chama muito atenção. E então é todo dia, toda hora batendo nessa tecla. Ela tem milhões de vantagens uma criança que tem dons ali e a mãe às vezes não consegue enxergar o que está por trás, porque só enxerga o problema e a dificuldade. Então, se a criança, por exemplo, comeu o pratinho ali, conseguiu, você vai validar para ela o que ela fez. Poxa, hoje você conseguiu alimentar bem as suas bactérias boas. Como você se sente de ter dado comida para sua bactéria? Poxa, é verdade, eu comi mesmo, as minhas bactérias vão ficar fortes, né? E não, parabéns, você comeu. Então, a gente vai conseguir. A criança fez um desenho lindo, colorido. Que lindo, filho. Nossa, você conseguiu usar bastante cores aí, né? Você viu como você foi criativo? Poxa, é verdade. Ele não tinha percebido isso. Então, você vai validando o que ele está fazendo e ele vai se sentindo capaz de fazer. Então, hoje você conseguiu chegar perto aí dessa comida. Porque se ela não comeu, não valeu... É validar a capacidade e o desenvolvimento dele com ele mesmo, ao invés de atribuir o sentimento do adulto alimentando. Perfeito, porque aí eu vou ter que agradar a mãe. E eu não tenho que agradar a mãe, porque Olha eu que comi. legal isso. Então a gente fala assim, ó. Mudança acontece quando o desejo de mudar é de dentro para fora. Eu internalizo o desejo de mudar. Então a criança precisa mudar porque ela entendeu que se ela comer melhor, ela vai ter mais condição de correr, de pensar, de brincar. Sim. O corpo é dela, ela precisa estar atento a isso. Então, a gente leva essa informação. Então, quando eu encorajo, eu estou ativando locus interno. Ela está ali falando, é verdade. Isso. Estou me protegendo para eu não ficar doente. Estou me protegendo contra o vírus. Então, é isso que a gente precisa ensinar essas crianças, dar essa habilidade para ela. Sim. Mas é que eu falo, Marcelo, minha filha com 16 e meu filho com 10. Claro que eu errei muito com a minha filha. Uma das coisas que eu mais errava com ela era, como nutricionista, queria que ela se alimentasse bem, era negando, né, a proibição. Tudo que é proibido é mais gostoso, né? Não vai comer isso porque isso aqui é isso, não pode comer aquilo. Então, eu não fazia ela pensar. Eu toda hora estava dando ordens do que ela não podia comer. E quando você começa a entender tudo isso, hoje eu falo para ela, filha, você decide. Claro que dentro de casa eu escolho o que está na despensa, né, gente? Mas dentro do que está na mesa, você decide. Você está, por exemplo, na semana de prova, você sabe que você precisa se concentrar mais, decide. E aí, quando você joga a bola para a criança, mas ela já entendeu a necessidade, ela olha com outro olhar para a mesa e fala, peraí, então o que eu vou me desafiar, né? Sim. Quando a criança conhece... Meu filho chegou depois do Halloween, que eles chegam com aqueles pacotes de doce, Meu né? Deus. Mãe, me dá um prato de comida. Eu disse, mas por quê, filho? Eu alimentei tanto as bactérias ruins que agora eu quero alimentar as boas. Entendeu? É que então o açúcar, ele alimenta as bactérias ruins, né? Isso. E proliferam algumas bactérias que desequilibram e dão desbiose. E a desbiose gera... descompensa o sistema todo, né? Tanto de serotoninas, como também imunológico e tantas outras coisas. Então, por isso que quando você se empanturra de açúcar... Você acaba provocando uma proliferação das bactérias que não são as boas intestinais. Gente, porque o intestino é fofoqueiro, não fica ali o que acontece no intestino. Ele avisa todo o sistema. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E tudo que a gente come está ali, alimentando as bactérias. Né? Então, eu ensino para as crianças sobre bactérias. A gente brinca com isso. Elas têm que entender. Eu falo assim, vamos brincar de cientista? Porque eu quero que você entenda o poder, porque as crianças chegam no consultório com medo, né? Ah, pronto. Vou ter de comer. O que você veio fazer aqui? Parar de comer o que eu gosto. Eu morro de dó. Eu falo, não, claro que não.
Você veio conhecer os segredos do seu corpo, porque ele decide. Você come açúcar 7 dias aí da semana, todo dia está comendo açúcar. Quantos dias você vai passar a comer para limitar as suas bactérias boas? Você decide. Ah, tia, então eu vou começar a colocar 2 vezes na semana. Perfeito. Ela escolheu, ela decidiu, ela traçou. Então, ela tem que ser parte integrante de um processo de mudança. Eu falo para Fernanda, minha esposa, a gente tem que criar os filhos para a vida. É isso aí. Não para só obedecer. É quando a gente não estiver perto, eles serem pessoas saudáveis. Porque quando eu morrer, eu quero deixar eles fortes. Né? Porque a tendência natural da vida, infelizmente, é essa. Os mais velhos vão na frente, né? Quando não há uma fatalidade. Então, criar nos filhos essa consciência de causa e efeito e o que vai me direcionar melhor aos meus objetivos, isso é vital. Sabe o que um diretor de uma escola me pediu? Ó, é possível você dar aula para a turma do ensino médio, porque eles vão para prestar vestibular, vão para a faculdade, vão morar fora de casa e a gente vê a mudança da saúde, né? Porque o iFood, porque saiu também de quem cuidava, que às vezes os pais, né? Ou da casa dos pais. Porque não sabe nem passar um pão com manteiga, gente. O pai tá fazendo tudo ali. Eu vou contar pra vocês, eu não sei se eu devia, mas tudo bem. Eu fui morar sozinho em Bauru, passei na faculdade de farmácia bioquímica e fui lá morar sozinho. Mãe, pai, quero morar sozinho. Experiência, importante, é válida. E eu fui fazer meu primeiro feijão. Aí pus fogo lá, coloquei o feijão, passou 40 minutos, 50. Liguei pra minha mãe. Ô mãe, não forma caldinho. Faz 40 minutos. Aí ela falou assim, mas a panela pegou pressão? Eu falei, que pressão? Eu não sabia que o feijão tinha que pôr na panela de pressão a primeira vez que fui cozinhar. Eu juro pra você. Viu? Eu adorei essa ideia, treinar essa criançada pra ir. Uma criançada, eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos. O Amon Senhor Claro lá com a Duque de Caxias em Bauru, esse pé. E não só isso. Fui lavar as roupas, pus tudo junto. A branca com a vermelha, com tudo, achei que era só a pôr de molho. Nossa, cara. A gente tá despreparado para enfrentar o mundo, porque a gente faz tudo pros filhos. Não é que eu tô falando que a mãe e o pai não preparou, não. É que eles prepararam muito bem, deram muito amor e tudo mais. Mas quando você cria essas consciências, você ajuda a criar adultos mais fortes, saudáveis. E lógico que a gente também erra, né? Que nem você falou, olha, quando nasceu meus filhos, eu era mais firme, mais impositiva, né? Uma linha mais ditatorial, de ditador mesmo. Sim. Aí agora eu aprendi a me flexibilizar. E essa flexibilidade cria mais cumplicidade, né, Karine? Mais entrega e transformação, não é verdade? Isso é fundamental, né? A relação de... E tem muitos psicólogos, gente, hoje essas redes sociais têm nos ajudado demais. Eu falo que para educar você tem que estudar também. Então, às vezes, você precisa seguir algum profissional, porque você vai ter essas dicas, isso é importante. Mas a gente pensa tanta coisa, né? Me fugiu o que eu tava falando Não, aqui. você ia falar de seguir os profissionais, porque a gente também não nasce sabendo. Eu faço isso também. Quando eu tenho um problema específico, eu procuro alguém que é melhor do que eu e bem-sucedido em resultado para eu fazer. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero guardar dinheiro. E aí eu procuro alguém bem mais sucedido do que eu naquele setor e que tem resultado para eu copiar alguns passos e ver se isso encaixa em mim. Então, eu faço isso o tempo todo. Eu aprendi isso na minha vida. Então, mas os pais hoje, não sei se você vê isso, eles são muito protetores, super protetores. Exato. A criança hoje não entra na cozinha, Marcelo, porque o pai tem medo de se cortar. Isso. Então, claro, tem muitos fatores que preocupam, mas ao invés de ensinar, eu proíbo de entrar. Isso. E aí hoje está pior do que na sua época. Se na sua época você não sabia cozinhar o feijão, as crianças hoje estão cada vez mais difíceis. Então. Porque muitas vezes nem os pais estão na cozinha ali preparando. Exatamente. Né? Exatamente. E aí fica... Eu não tenho neurônio de espelho, né? O neurônio de espelho. Quer ver uma coisa? Primeiro eu vou alimentar o filho, na introdução alimentar, né? Eu tenho que dar papinha para a criança, depois eu vou comer. Vai fazer uma aula de jump sem um professor na tua frente. A criança precisa te ver comendo. Ela precisa saber como que come. Então, a gente precisa estar junto ali na mesa. Né? Não eu como primeiro, depois você come. Não, vamos comer juntos. E alguns pais veem que pais que moram juntos, né? Pai e mãe. Ou as pessoas que moram juntos, os companheiros. E, às vezes, para a criança comer, separa ele num cômodo, né? E outro, você cuida de um filho, eu cuido de outro. Você até tem uma certa medida de bem-sucedido por um tempo. Mas o legal é estar a família inteira sentada a curto prazo, reunido. mas e a longo? Como você quer isso? Então, eu percebo nisso. Eu percebo que alguns têm mais sucesso quando separam. Peraí, eu já vou... Mas aquela integração de mesa,
Qual é o sucesso que ela deseja, né? A Acho longo que essa prazo é a pergunta que ou o a pai tem curto que fazer. prazo? Porque quer ver uma coisa legal que você falou? Chantagem. Gente, às vezes a gente nem percebe, mas nós estamos o dia inteiro chantageando o filho. Se você comer, você vai ganhar sobremesa. Se você não comer, não vai ficar sem celular. Exatamente. Nós estamos ali. A punição. Imagina, se para você aprender a comer, você tem que ser punido. Ninguém cria uma boa relação com a comida através de punição. Um pouquinho do poder dos pais ali para negociar, assim, mas ser um padrão, eu acho que isso aí leva a um comportamento errado. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, se você entrar na internet, gente, o que vai ter de vídeo dos pais, tem um videozinho que não sei se vocês viram, a mãe vai dar comida para a criança, aí a criança faz assim que ela não quer. Aí a mãe tá com um ursinho do lado, ela bate no ursinho, ela vai dar comida pro ursinho, o ursinho fala que não quer, ela bate no ursinho, a criança faz assim, aí começa a comer, abre a boca, né? É de assustar o que a gente tá vendo, porque os pais dá chegam... risada, mas Sim, mas é assustador, porque eu olho para um vídeo desse e eu falo, qual é o desespero dessa mãe para fazer uma atitude dessa, né? De ter que... Só que assim, dá certo, Marcelo, dá. Porque ela botou o chinelo do lado, a criança ficou com medo, vai dar certo. E os pais estão usando isso, às vezes, porque não sabem o que fazer. Mas a curto prazo, o que eu quero a longo prazo? Então, de novo, essa história do encorajar vai ajudar a criança a fazer o que ela tem de melhor. Nós, pais, nós somos os líderes da vida dos filhos. Claro que o líder lidera pelo exemplo e faz com que o filho desenvolva o seu melhor. Vai ter criança, gente, que não vai ser a melhor comedora, não vai comer a variedade toda de frutas, de verduras, não vai. Sim. Ela tem uma dificuldade sensorial, mas eu vou tentar despertar o melhor que ela pode, encorajando essa criança, né? Mas eu quero também falar, às vezes comer demais ou comer muito também é errado no sentido nutricional, né? Porque, uma coisa que aumentou muito, que eu percebi agora em 2023, um dos maiores índices de insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? Muita gente falando o que eu vou pôr na mesa. Então, tem pessoas deixando de sair para poder pôr comida em casa. E tem gente agora comprando alimentos mais baratos para poder conseguir alimentar. Você sabe disso, que é essa a realidade do Brasil. Como que a gente pode, para essa pessoa que tem mais dificuldade financeira, poder se alimentar corretamente? Porque a gente sabe que é a realidade do Brasil. E a internet dá esse poder de você chegar à classe A, B, C, D e E. E as pessoas mesmo. Então, aquela pessoa que tem o dinheiro contadinho, que o arroz... E a indústria vem com isso, né? Os ultraprocessados com Como é que eu faço para alimentar a criança e não deixar? Então, como que você aborda aí também? Uma coisa muito importante. Claro que a gente dá dica para os pacientes, né? Então, por exemplo, vai na feira. A feira tem um preço melhor. E vai no fim da feira. Você pega a promoção. O cara tá ali querendo desovar o que ele tem. A dica vai no fim da feira e pega promoções. E você já aproveita ali o que tem. Outra coisa. Muita gente, às vezes, tem um cantinho em casa, Marcelo. Eu tenho pacientes que plantam em vaso. Às vezes, você pode colocar alguma coisinha se você tem ali. Eu tenho uma hortinha em casa, eu gosto. Uma hortinha desse tamanhozinho dessa mesa, você faz milagres em casa. Mesmo no apartamento. Eu tenho uma pequena, daqui aí onde você está, menos que essa mesa, metade dessa mesa. Você nasce muito. A nossa terra é muito abençoada. A gente mora num país abençoado, rico, mas a gente não usa isso. Né? A minha funcionária em casa, a minha empregada lá, ela tem os vasos, ela fala, eu dou para os vizinhos. Então, às vezes, isso, você tem que plantar. Também é uma ideia muito boa. E a gente precisa também valorizar um pouquinho o que é nosso, tá? Porque, assim... mas tudo que é de regime, dieta é caro. Vai comprar, sei lá, um pão sem glúten, um não sei o quê. É tudo caro. A indústria, até orgânico, é tudo muito caro, sim. Para o produtor não é, né? Sai para ele uma venda barata, mas chegou no supermercado, aquilo explode de valor. Então, gente, tem um monte de gente cultivando em casa. Eu pago R$2 num pé de alface orgânica do meu vizinho, que ele planta, que está ali. Entendeu? Legal. Então, às vezes, veja, se dicas na comunidade. Se você está valorizando o pequeno produtor, né? E você está incentivando e você está consumindo mais barato. E até dá para ensinar o filho, a filha. E leva o filho, a filha para colher. E para colher ou para plantar em casa. Olha, vamos plantar aqui nossa alfacinha, nossa coisa. Perfeito, Marcelo. Tudo que eu construo, eu quero ver como fica. Desde uma receita a uma cresceu, alface. Pode ser usado isso. Fruta então da estação ou coisa da estação, né?
Mandioca. Come lá mandioca no café da manhã. Gente, o carboidrato de excelente qualidade, né? Perfeito. A mandioca. As raízes, né? Raízes no geral, batata doce. Então, a gente precisa buscar esses alimentos. E outra, alimentos da época são mais baratos, menos agrotóxicos. Então, o que é da época? Eu não vou comprar nectarina agora, vou pagar uma fortuna nela. Né? Agora eu vou começar a comprar as frutas que estão em época, da estação. E nisso, gente, nós vamos variando. A gente tem monotonia, né? Sempre comendo a mesma coisa. Sim. Se Deus colocou sazonalidade, é porque a gente precisa variar, não comer o mesmo alimento. Então, tem um monte de dicas e estratégias que a gente pode fazer, porque o barato pode sair caro, né, Marcelo? Quanto vai custar a saúde depois também? Então, a longo prazo a gente percebe nisso. Comprar granel, tem tantas lojinhas que vendem com preço melhor, né? Algumas coisas ali. Às vezes você vai... tem lugares que tem rotatividade, o alimento não fica parado. Então, você pode buscar desses lugares, às vezes, para você também estar conseguindo comprar alguns alimentos mais saudáveis, né? Que legal essas ideias, hein? A gente acha desculpa para tudo, né? Às vezes a gente começa... mas eu não tenho tempo de cozinhar. A coisa que a gente mais escuta, mas eu não tenho tempo. Eu falo, se achar alguém com tempo, traga, que eu estou querendo conhecer alguém que tem tempo para fazer as coisas. Tempo é prioridade. É prioridade. Né? Isso. Tem um pedaço da Bíblia que fala que você comprar tempo, né? Comprar tempo vem a ideia de você se abster de algo. Né? Sim. Acho que não foi da Bíblia que eu ouvi esse texto, mas eu aprendi que a pessoa precisa comprar tempo. Comprar, você tem que dar o dinheiro ou dar a sua mão de obra e ter algo em troca. Então, você tem que abster de algo. Então, tempo é prioridade. Aliás, o livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes fala, primeiro, o mais importante. Então, realmente, a gente, se não colocar as prioridades, vai deixar para ir para a feira, não vai deixar para ir para a feira, vai comprar o mais barato, não vai ter uma rotina, talvez, de fazer, Marcelo, fazer de fim de semana, né? Às vezes cozinhar as marmitinhas. Perfeito. Aí deixa lavado para a semana. Congela. Dá para fazer, só usa vidro para congelar. Vamos tomar cuidado com um pouquinho de plástico, porque não só a parte do câncer, né? Tem a polietileno ali que às vezes pode... mas a questão até hormonal também influencia forte. Mas dá pra gente usar, e se você não quebrar o plástico ou vidro, dura muito tempo, bastante, né? Então, mas são muitas possibilidades que a gente pode estar fazendo. Organizar. De final de semana, eu tenho o dia que eu vou comprar os vegetais. Tem o dia, eu já sei, na minha semana é aquele dia. Pronto. Já comprei para a semana inteira. Organiza o que você vai colocar no cardápio, né? Na segunda eu vou colocar a carne, o frango, vou colocar o ovo, tem um preço melhor, vamos consumir os ovos. Então você consegue organizar. E vai ter o dia que vai ser o cardápio vegano. Pronto, não precisamos nem colocar carne. Olha que oportunidade para a gente diminuir um pouquinho do consumo da carne, né? Vou fazer um hambúrguer de lentilha. Ou vou comer a lentilha e ponto. Não vou ficar só no feijão. Então a gente tem que organizar a nossa semana, né? Colocar ali como essa prioridade. Agora, sabe que eu queria falar, pessoal, que a gente falou que ia comentar? Essa questão da dificuldade alimentar, né? Esse pai que tem esse filho que tem uma alimentação muito restrita. Eu vou fazer uma pergunta para vocês pensarem ali. Marcelo, faz uma gentileza. Coloca a foto ali da prancha. Enquanto o Marcelo vai colocando, eu vou perguntar para vocês. O que vocês acham? Morder uma banana e subir numa prancha é tão diferente em termos sensoriais? O que você prefere? Morder a banana ou subir na prancha? Essa daqui, você está falando? Isso. O que o seu filho prefere? Morder a banana ou subir na prancha? Então, na verdade, teoricamente, as duas ações nós usamos os mesmos sentidos. Para comer, não usamos 5 sentidos, usamos 8 sentidos. Tato, olfato, visão, paladar, audição, proprioceptivo, vestibular e hoje fala também do visceral. O que é isso, Karina? O que é esses outros sentidos? Os 5 sentidos todo mundo já praticamente sabe. Proprioceptivo vestibular é o equilíbrio, é você se perceber no meio. Coloca uma criancinha para comer, por exemplo, lá no cadeirão, sem o equilíbrio, solta, ela não vai conseguir comer, porque ela vai se sentir insegura. Tem criança, sabe quando o pai brinca de joga a criança para cima? Faça isso, é legal. Bota a criança na cadeira de balanço, leva para o parque para ela balançar, faz ela andar de patins, skate, bicicleta. Isso está trabalhando todo esse sensorial. Eu preciso disso para comer. Então, se essa criança tem dificuldade de pisar na grama, de andar na areia, de pisar na areia, não gosta de mão suja, está sempre se Isso tem a ver com alimentação? Total a ver.
E não são crianças autistas, porque a gente achava que isso estava ligado só Não, com são criança crianças autista. Não se é. expuseram tanto a essa parte sensorial. Como E é aí- que é essa parte do cérebro, você falou? Qual que é? É a Essa do equilíbrio Isso. vestibular, proprioceptivo, e o vestíbulo, que está ali no ouvido, né? O labirinto, a tontura, né? é esse aqui que você está E falando, quando então, esses você dois joga sentidos aqui. isso, quando você joga a criança para cima e às vezes ela se sente perdida, vou pôr numa cadeira de balanço, vou balançar, ela não está confortável. É tudo questão que eu preciso. Opa, essa criança pode ter mais dificuldade para comer. E o que eu preciso? Buscar ajuda. Às vezes uma terapia ocupacional faz uma avaliação. Então tem criança do consultório que eu pergunto: pisa na grama, brinca na areia, brinca de slime, mexe. Ah, não consegue. O receituário é assim, gente. Brincar na grama, brincar na terra, brincar com slime. E às vezes, mas vai sujar em casa. Não, tem que fazer, tem que brincar. E aí, quando a gente vê que é uma disfunção grande, precisa de ajuda profissional, tá? Então, eu preciso estimular todo sentido. Tem criança, essa questão dos 5 sentidos, tem crianças que são hiperreativas a algum sentido. Só que assim, imagine, eu falo esse exemplo porque me incomoda demais. Alguém que passa a unha na lousa. Sim, Aquilo, né, pro só de cérebro. imaginar. Então, o cérebro captou o sinal, processou e devolveu. E não foi agradável e ele devolve do tipo, para, isso está me incomodando, está me incomodando. Quando uma criança coloca um alimento na boca, o sensorial está ali, processando. É ruim, mas está bom, me conforta. Então, o cérebro entra num conforto e tolera. Muitas crianças não entram nesse conforto. Então, tem a criança que é hiperolfativa. Meu filho é hiperolfativo. Ele é assim: mãe, que cheiro é esse? Nossa, você está sentindo? Ninguém está sentindo, ele é o único que está sentindo o cheiro. Então, ele é hiperolfativo. Eu não vou fazer um brócolis de tampa aberta, a casa inteira cheirar brócolis, que pode incomodar ele na hora de comer. Eu vou pôr, às vezes, no meio de uma carninha, porque vai ter ali o cheirinho da carninha. Então, é um jeito. Seu filho é hiperolfativo e não gosta de brócolis, talvez a maneira de você apresentar para ele é desta forma, tá? Mas tem o hiperolfativo, que o cérebro vai captar o estímulo, vai processar e não vai ficar confortável. Aí você vai num restaurante, sei lá, japonês, chinês. Vamos pensar no chinês. Você entra aquele cheiro de fritura. Sim. Então, o cérebro sente. Você, daqui a pouco, nem percebe mais o cheiro. A gente sai cheirando fritura, mas o cérebro se acomodou. A criança hiperolfativa vai ficar incomodada o tempo todo, vai fazer birra, vai brigar, não vai ficar sentado na mesa, só que ela não sabe falar: mãe, o cheiro está me incomodando e eu quero ir embora. Certo. Sabe aquela Tem criança... adulto assim. Sim. Tem adulto que vai num lugar, foi é chique e diagnosticado. tudo. Hã? Não foi diagnosticado, Você é né? hiperolfativa? Não. Ah, isso. Mas você ser Eu hiperolfativo... tem um adulto perto de mim que eu conheço que falou assim: você não percebe? Aí eu comecei a perceber. Falou: a gente voltou, tá cheirando roupa. Tá, tanto uma pizzaria muito chique, como também um lugar que a gente come picanha muito legal. Aí ele falou assim: você percebeu? Gente, a hora que aquilo ativou, eu falei: meu Deus, eu tô fedendo comida. É isso, isso. Ela falou: tá vendo? O quarto inteiro tá cheirando. Aí eu falei: não, você tá exagerando. Aí daqui a pouco eu fui pra lá, voltei, né? Eu usei um pouco, eu tava tomando vinho, senti um pouco do vinho. Aí fui no quarto. Tava cheirando no quarto. O blazer tava chorando. E eu não tinha consciência. Realmente eu não sou Mas tão um sensível. hiperolfativo, que o cérebro tolera é uma coisa. O ruim é quando não tolera, eu sou né? auditivo. Se alguém fala muito alto perto de mim, mesmo na outra mesa, eu tenho vontade de ir embora. Eu tenho vontade de ir Então, embora. te incomoda a ponto de você querer sair daquela situação. Oh! Eu não quero ficar na mesa de comida. Aquilo tá desconfortável Você já foi festa de pro meu fim de ano cérebro. em casa de italiano? Nossa, Me bom, dá minha família é de 35 italiano. minutos. Eu falo, pelo amor... Aí eu vou na varanda. O que foi? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Eu só vim tomar um ar. Na realidade, eu vim sair. E você sabe que isso é um pouco genético. Então, pais que às vezes têm Sim. essa dificuldade, pode no filho, quando tá inflamado, Sim. exacerbar mais ainda Não, mas isso. em música também eu pego muito mais fácil, entendeu? Então eu tenho mais Tem sensibilidade. as vantagens, né? Então a mas criança tem criança também que não tem... tolera aquele parabéns, ó. Tá aqui, ó. Isso. E você tem que estar Tem atento que também estar aos atento, sinais porque isso pode de... atrapalhar. que tem a ver... Todos os Então, sentidos, repete gente, para mim, além dos todos. 5 sentidos, você falou mais 3. Quais são esses 3? O vestibular, Isso. proprioceptivo, Isso. tá? Então, andar de bicicleta, patins, isso estimula todos os sentidos. Tá. E o visceral. Imagina uma criança com desbiose, diarreia, desconforto, não vai conseguir comer também, sim, né? Sim. Então, quando a gente fala da dificuldade alimentar, tem várias coisas que influenciam. Refluxo,
Imagina, a criança teve refluxo, doía para comer. Sim. Não vai ser confortável comer. Sim. Uma criança prematura tem mais tendência a ter. Uma criança com alergia alimentar, no meu consultório eu vejo muito isso, essa ligação. Criança com disbiose. Então, a questão fisiológica não é só comportamental. Então, fisiológico, eu tenho que arrumar o sistema. Sim. Pode ser motor oral, uma criança que tem flacidez de bochecha, mordida cruzada, não come coisa crocante, não come o duro. Isso é desconfortável. Certo. Então, eu preciso... O dentista, uma fono, tem que avaliar isso. Né? E essa questão sensorial é muito comum, problema de integração sensorial, está crescendo demais, né? Então a gente precisa ficar atento a todos esses aspectos para a gente trabalhar na disfunção. Onde está o problema? Vamos corrigir? Aí essa criança passa a ter mais conforto para comer e consegue ali ampliar o seu cardápio dentro das suas capacidades, né? Isso é uma coisa bem legal. E o paladar também é interessante. A gente pode passar horas falando, né? Não, eu estou pensando aqui, a gente bateu papo sobre nutrição infantil e olha quão abrangente que é, tanto o aspecto sensorial, como comportamental dos pais, como também o que a criança come ou não vai ativar ou não gene, né? Essa questão do Covid, formação de paladar, essa escala, né, que você mencionou, a escala do comer, né? Sim, vamos respeitar isso, né? Então... É muito legal quando a gente tem papo enriquecedor assim e saber que a gente criar os nossos filhos, né, para a vida, né, para tomar boas decisões, para ter consciência também disso. E nós também pais, né, darmos o exemplo, aquele exemplo que você fez assim da mão, né? Se a pessoa fez mesmo, vai ver que vai em eu direção, sou espelho, né? que eu é faço espelho. o que vejo e não o que escuto. É isso. Karina, além das perguntas que você prometeu responder, que vocês colocarem nas interações aí do YouTube, quem quiser te achar para poder passar, ou se identificou que às vezes o filho ou a filha passa por isso, ou a pessoa adulto mesmo, fala, viu, eu tenho paladar infantil, talvez é por isso que eu não consigo emagrecer, eu não consigo atingir meus objetivos. Como é que elas fazem para te achar? Como é que é o melhor canal para te achar? Olha, eu deveria dar o telefone do meu consultório, mas como a gente tem tudo marcado, deixa eu pegar aqui, que eu não sei decorar o meu número. Mas pode mandar um direct para mim, pelo meu Instagram. Eu pego e ponho... o contato do consultório. Vou pegar aqui, gente. Vou pegar, porque eu vou deixar aqui para vocês, porque fica mais fácil. Enquanto isso, como que quem é precisa seu de Instagram ajuda. oficial? @Karina Scapinelli, com 2 L's e... Pode mandar direct também? Você consegue responder? Pode. Às vezes a gente não dá conta de responder na hora, mas eu respondo. Gente, fique tranquilo. Então, tá? vocês que precisarem, aí pode enviar um direct, enquanto ela vai pegar o telefone do consultório. E tem muitas receitas ali, gente. Ó, eu sempre posto receita assim, fácil. Aquela coisa de 2 minutos. Ninguém tem tempo, a gente entende então, isso. Sou mãe, sou profissional. Tem que ser coisa rápida. Dicas de lanche, né? Tem dicas de lanche para escolas. Tem um monte de coisa falando sobre a seletividade alimentar. Tem muita coisa bacana aí para vocês fazerem, viu? Para os filhos fazerem. Tem receitas que não vai no fogo, que a criança pode fazer em 2 minutos. Ó, telefone do consultório é 996310021 para quem precisar de ajuda. DDD 11, tá? Isso. Nós estamos em Jundiaí SP, tá bom? Isso. DDD 11 96310021. Ah, decorei. Pessoal, esse foi o Flemingcast de hoje, Nutrição Infantil. Muito obrigado, Karina Scapinelli. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço.